indo e apreendendo. Espero bastante. Muito bem, eu quero começar na questão da educação dos filhos. Exatamente me dirigir a pergunta à psicopedagoga, a doutora Kézia. Como os pais podem conciliar suas carreiras com a educação dos filhos? Não é uma tarefa fácil, não, mas sempre existe o caminho bem planejado. Qual é o caminho? Então, primeiro eu acho que assim, o caminho, não existe um único caminho. A gente sempre tem que pensar que em termos de educação, cada caso é um caso, né? Agora, nós estamos vivendo um momento em que pais, tanto a mãe como o pai, saem para trabalhar e as crianças acabam ficando mesmo em função de terceiros, né? Ou no avosário, ou no berçário, ou em escolinhas, ou em casa com babás. Mas a questão não é se ficar ou não ficar, é como ficar. Como que esta família vai delegar, né, isso? E é muito importante porque educação não se delega, né? Eu acho que a questão do papel do pai e da mãe, eles vão continuar ali presentes. De alguma forma eles têm que estar ali, né? A função da escola tem determinadas características de complementar, mas não de substituir. O papel da mãe não pode ser substituído, nem por babá e nem pela vovó, né? A vovó pode auxiliar nos cuidados do dia a dia, a babá pode auxiliar nesses cuidados, mas a educação não pode ser delegada nem à escola e nem a terceiros, né? Agora, e como é que isso fica plantado na cabecinha da criança? Eu acho que assim, é a forma com que isso é feito. Não é a questão da quantidade do momento em que a mãe está com essa criança, mas da qualidade. Não adianta eu ficar o dia todo com essa criança se eu estou distante ou se eu estou junto às minhas tarefas ali do dia a dia e essa criança não está tendo o olhar da mamãe, né? Se essa mamãe, quando chega em casa, ela está atenta ao que aconteceu, ela vai ser interessada, o que aconteceu com aquela criança durante o dia, como é que foi o dia dela na escola, com o que aconteceu durante, quando ela brincou, com o que ela brincou. Então, este momento é muito rico. Este momento é um momento qualitativo e não quantitativo. E mais importante de tudo é que isso seja feito sem culpas, né? Porque se eu saio para trabalhar, né, e deixo o meu filho ou seja na escola, ou seja na mão de babá, ou com a vovó, e me sinto culpada por isso, eu vou passar essa insegurança para a criança e isso não ajuda nem a mamãe e nem a criança. Ela tem que deixar claro para o filho que o papel que ele está exercendo é o papel que o mundo moderno exige. Ela tem que trabalhar e ela então não é culpada se os dois não passam o tempo todo juntos. Porque a criança entende muito bem isso, né? Porque essa questão, se a gente pensar nessas mudanças de hoje dos papéis familiares, né? A família que se tornou flexível e por alto, porque não adianta também, hoje não é só a questão da mamãe que trabalha, né? É o papai que muitas vezes se separou e que está em outra casa, então ora ele está na casa da mamãe, ora ele está na casa do papai, né? Então também não é só a questão do trabalho. Eu acho que existe também novas formas de se constituir a família. Então, essas novas formas, a criança vai entendendo, né? E ela vai entendendo que ela não está sendo abandonada. Eu acho que isso é muito importante, né? O mais importante de tudo é que os pais passem para a criança a segurança, que eles estão presentes, sim, apesar de estarem trabalhando, apesar dele não estar nesse fim de semana na casa da mamãe, mas está na casa do papai, mas ambos continuam olhando para aquela criança. Ela não deixou de ser olhada, ela não deixou de ser cuidada só porque a mamãe não está ali presente, né? Porque estar presente é importante se eu estou inteira com a criança. Não adianta eu estar presente, preocupada com outras coisas. Agora, o pai passa o dia todo fora, a mãe também, os dois trabalham. Esta ausência não pode prejudicar
o sentimento de autoridade sobre os filhos? Depende como isso é feito, né? O que é autoridade? Né? Eu acho que a autoridade não se coloca por ostensividade, né? Eu acho que a autoridade se conquista pelo respeito e não por a proximidade ou por pressão ou por o quanto eu fico com aquela criança, né? Porque também se eu ficar com aquela criança e eu posso o tempo todo estar desgastando a minha autoridade, muito pelo contrário, né? Então, não é a questão de... Se liberar geral, desgasta a autoridade. Isso, eu acho que é a forma sempre, né? Eu acho que hoje, veja bem, nós estamos aí com uma porcentagem muito grande de mulheres que trabalham, né? E que essas crianças estão se saindo muito bem, né? Não vamos falar, não, olha, que problema, porque a mãe trabalha, essa criança vai ser abandonada. Não, não é isso que está acontecendo. Acontece a forma. Se a gente tem um cuidado de lidar com isso, de mostrar para a criança o papel da mãe, o papel do papai, né, o que vai acontecer com ela durante o dia, o que não pode deixar é que essas coisas não sejam conversadas e faladas no sentido assim, olha, deixa lá a criança, abandona a criança num berçário ou numa escola, essa criança se sente realmente não amparada, né, mas se essa criança entende que ela está ali, que ela vai compartilhar, ela vai ter seus amiguinhos, ela vai ter seu momento de trocas, né? Porque o brincar para a criança é muito importante, né? Ela poder brincar tem todo um momento de descoberta, todo um momento de estimulação e que isto, ela podendo fazer com seus amiguinhos, com seus pares, é muito rico. E se a mamãe ou o papai preparar essa criança, ela não vai se sentir abandonada. O que não pode é ser colocado pressão ou deixar essa criança insegura ou, numa hora de buscar a criança, atrasar de buscar essa criança na escola constantemente, onde essa criança fica ali abandonada, entre aspas, né? Ela fica insegura. Agora, horários têm que ser cumpridos, rotina, isso é importante para a criança, né? Então, a presença da mãe, ela não precisa estar 24 horas, mas pode ser uma presença emocional, uma presença de cuidados. Né? Se eu interpretei bem, meia hora de conversa bem trabalhada com a criança pode fazer com que todo aquele dia em que houve a ausência dos pais seja aproveitado com o sentimento de segurança e de autoridade, de pais para filhos. Sim, eu não gostaria de quantificar, né? Não, mas assim, termos, um tempo. Eu acho que reservar, sim, um tempo para estar com aquela criança. Eu acho que, assim, procurar fazer pelo menos uma refeição com a criança, acho que isso é importante, né? Ver os cuidados pessoais, ver se essa criança está bem cuidada, né? Ver se ela... olhar para essa criança, né? Muitas vezes... tem crianças que estão com piolho e não estão sendo visto isso, né? Às vezes a escola que tem que estar alertando que a criança está com piolho, por exemplo. Bem. Então, né? e no próximo intervalo eu quero saber da doutora Maria Rocha exatamente essa questão de escola. O que os pais devem levar em conta quando começa o ano letivo para saber a escola ideal para os seus filhos? Qual é o perfil de escola que os pais devem ficar bem atentos para dizer, bom, esta é a extensão da minha casa. No próximo bloco, voltamos em 1 minuto. A Associação Brasileira de Psicopedagogia esteve conosco neste primeiro bloco e orientou com muita sabedoria que o trabalho do pai e da mãe não interfere, se bem trabalhada a criança, no tratamento, no crescimento e na condição de respeito que o filho deve ter para com os seus pais. Agora, a criança vai para a escola, ela precisa estudar. O que os pais, e essa pergunta eu dirijo agora à psicóloga Maria Rocha, que representa aqui como coordenadora pedagógica Escola de Educação Infantil Ápice, no Morumbi, Zona Sul de São Paulo, na hora de escolher uma escola onde o seu filho vai passar o dia todo, qual o caminho que os pais devem seguir? Como escolher o melhor estabelecimento para que ele possa estar e estudar?
Os pais devem ter muita clareza de que a escola é parceira da família. E essa parceria, ela acontece no dia a dia. Então tem que haver uma identidade de valores entre essa família e essa escola. Então, a maneira como a família educa, a filosofia da família, os valores da família dentro de casa, eles têm que ser estendidos no ambiente escolar da criança. Na maioria dos casos em que os pais trabalham fora, o casal, as escolas têm que prestar esse serviço de acompanhar não só o pedagógico da criança, mas ajudar a família nesta formação moral também e ética. Hoje a escola não tem só o papel de ensinar a ler e a escrever. Ela forma esse cidadão social, porque é nela que a criança encontra os amigos, os vínculos sociais dessa criança estão muito mais na escola do que nos amiguinhos do prédio, muito mais do que nos amiguinhos da rua. É lá que vai se formar toda a sociedade dessa criança e também dessa família. Então, quem são as pessoas que são pais dos amigos do meu filho? Isso é importante saber. Muito importante saber. Então, o nível socioeconômico, o nível cultural, os valores dessas famílias, eles têm que estar compartilhados e afim da proposta da escola. Essa escola tem que ser muito transparente. Ela tem esse acesso da família à escola, é importantíssimo em todas as fases, não só na educação infantil, como também no ensino médio. Então, hoje, aquela escola que fecha os portões e que, eventualmente, a cada bimestre ou a cada trimestre faz uma reunião de pais coletiva, essa escola está fora, eu acredito, dos padrões de necessidade das famílias. Porque, sendo elas parceiras, elas têm muitas coisas a trocar. O que não pode acontecer é que a família transfira para a escola essa formação dos filhos. Então, isso também tem acontecido e nós estamos num tempo de ajustes, na verdade. Isso acontece quando a escola alimenta esse tipo quando a escola não harmoniza. Ela pega para si a educação dessa criança e não compartilha, ela não abre as portas para essa família. E a relação, ela tem que ser uma relação de boa cumplicidade. Com certeza. Entre escolas e pais. Sim, estamos ali, somos especialistas, acredita-se que essa escola trabalhe com especialistas em educação e em desenvolvimento e que eles possam estar alertando os pais, tanto para os aspectos positivos quanto negativos. Os pais, na verdade, devem ter na escola uma fonte, uma parceria de orientação, porque os pais... Não só na questão do estudo, mas na questão do dia a dia da criança. Agora, quando nós estamos falando em criança, nós estamos falando a partir de que idade? Hoje, a partir dos 4 meses, o bebê já está na escola. Ele já vai para a escola cedo? Ele já vai para a escola muito cedo. Um menino ou uma menina de 2 anos de idade já pode ir para a escola normalmente? Com certeza, com muita frequência. Hoje, mesmo que a mãe tenha babá para auxiliá-la em casa, ela também opta pela escola, porque lá é onde a criança vai se desenvolver socialmente. Hoje, principalmente na cidade grande, em cidades como São Paulo, enfim, a criança não tem acesso a outros amigos que não na escola mesmo. Então, essa cumplicidade ela tem que acontecer no dia a dia. Doutora Kézia, a doutora Maria Rocha está colocando o seguinte, que a cumplicidade deve existir entre escolas e pais. Agora, vamos admitir o seguinte, eu gostaria de ouvir as duas, que as regras na família sejam diferentes das regras da escola. Então a criança recebe uma orientação na escola
e recebe uma orientação diferente na sua família. Como é que isso deve ser trabalhado? Como é que se equaciona essa matemática? Eu acho que a doutora Maria foi muito sábia em falar que a escolha parte primeiro da escolha da escola, né? A família tem que, nesse processo de escolha, ela tem que olhar quais são os seus valores, se os valores que aquela escola propõe a trabalhar são coerentes, coincidem com os seus valores. Eu acho que parte a questão da escola. Lógico, se eu tenho uma formação, digamos que eu tenho uma formação religiosa X, eu escolho uma escola com que seja confessional numa outra religião, eu tenho que tentar ajustar isso. Realmente vai ser complicado para a criança, né? Então, a criança tem que sentir uma coerência. Mas isso vale para métodos e estilos de vida? Também. Vamos admitir o seguinte, vamos admitir que um brasileiro tenha seu filho numa escola onde só estude, por exemplo, árabes, ou judeu, ou libanês, ou sírio. Aí não entra a questão religiosa, entra a questão de costume. Isso pode influenciar na formação da criança? Pode, depende de como é trabalhado, porque aí nós estamos falando de culturas, né? Quer dizer, é diferente se eu falo de metodologia de ensino. Modos de vida, cultura e modos de vida. Porque é lógico, se eu vamos colocar uma criança que está numa escola que guarda o sábado, por exemplo, né? Ela tem que respeitar que ela não vai poder fazer festinhas aos sábados, porque as crianças, os amiguinhos não vão poder ir. Isso dependeu de uma escolha. Veja, essa escolha anterior tem que ser muito criteriosa, porque eu tenho que saber que problemas que eu vou enfrentar quando eu faço uma escolha onde existe alguns pontos que não são similares ao meu modo de eu enxergar, de atuar ou de estar diante da vida, né? Então, acho que essa coerência, quanto mais próximo for família e escola, é o que a doutora Maria falou, mais parceiros eles serão, né? Então, essa parceria é importante não só do ponto de vista metodológico, mas do ponto de vista, assim, de que valores éticos, morais, né, ali estarão sendo colocados. Na verdade, assim, o que a gente observa é que as famílias estão muito preocupadas se a escola é tradicional ou construtivista. Né? Que metodologia ou que... o tradicionalista, o que ele vai ensinar latim ainda, não? Não, mas ele vê a criança, a postura do professor em sala de aula, ele é o que detém o conhecimento e o aluno é passivo, enquanto que no construtivismo o professor é o mediador. Então E qual que é o ideal? Depende da família. Depende do que a criança vive na casa dela. Das expectativas. Das expectativas da família. Se, por exemplo, uma família vê a escola como um caminho para informação, né? Dar informação de conhecimentos, de conteúdos. Aí pode ser a primeira, Aí a tradicional, ela tem isso. Agora, se eu tenho como valor a construção do conhecimento, né? Dar a ferramenta para que o indivíduo possa, por si só, ir construindo e ter as suas aquisições de conhecimento a seu tempo. Agora, eu acho que assim, muito importante quando a gente fala... que essa é a melhor, não é? Porque é dar as armas para a pessoa desenvolver. Eu acho que foram... Então a construtivista é melhor. É uma tendência mais atual que nós... É por isso que ela partiu né? Ela partiu, quer dizer, o construtivismo, ele é algo mais recente, vem mais da contemporaneidade, né? E, agora, nós não podemos colocar no construtivismo que vale tudo. Isso também é muito importante, porque dentro dessa descrição do construtivismo, de se respeitar o ritmo da criança, então parece que ali
cabe tudo. Então, se a criança aprendeu, aprendeu, se não aprendeu, está tudo bem. Não é assim. Não é a ideia que muitas pessoas têm do construtivismo, de que é muito aberto. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A criança não entra na sala de aula se ela quiser, ela faz atividade se ela quiser. Aí também não dá. Não é assim. Mas o construtivismo não é isso. Não é isso. Né? Isto é uma interpretação errônea. O construtivismo, ele tem um compromisso com o aprender, fazendo com que o indivíduo faça o seu caminho na construção do conhecimento e não como receptáculo de informação. Né? Então, a hora que a gente sai do lugar onde o professor é o retentor do conhecimento, né? E o aluno fica ali numa posição só de quem recebe a informação, isso nós estamos numa metodologia tradicional. Né? Então, no construtivismo, o professor ele vai mediar esse processo, ele vai construir com a criança esses conhecimentos. Né? Isso, e essa visão, ela coincide com as raízes culturais que nós estamos vivendo. Né? Há 20 anos atrás, nós vivíamos numa ditadura. Então, era o momento de alguém acostumado a consentir com a cabeça. Exatamente. Hoje você desenvolve, né, no construtivismo a argumentação da criança, ele é ouvido, ele tem direito à fala, como é na democracia hoje em dia. Mas aí cabe aos pais entender, né? Exatamente. Se ele viveu sob o tempo da ditadura ou só concordando, os tempos mudaram, ele tem que chamar o filho para o diálogo. Né? Você chama atenção para uma coisa muito importante, né? Nós, o fato de muitos pais, então nós estamos com uma geração, né, de aprendentes que são filhos de pais que viveram a ditadura. Né? Professora, infelizmente a televisão tem hora, esse assunto está delicioso, mas nós temos que fazer um intervalo e vamos continuar, porque eu achei fundamental esse lembrete. Vivemos sob a época da ditadura, estávamos acostumados a apenas concordar, não participar do cenário de debates. Agora nós temos que aprender a debater e passar isso para os nossos filhos. E como colocar esses limites. Tudo bem, rápido intervalo e voltamos já já. Preside a Associação Brasileira de Psicopedagogia e a doutora Maria Rocha, ambas psicólogas com especializações da educação da criança. Doutora Kézia, a senhora estava falando da questão da ditadura e da questão de deixar a criança no campo do debate. A doutora Maria puxou esse assunto para defender, entre aspas, a escola construtivista, que eu também passei a gostar dessa escola. Eu acho que a criança tem que dialogar. O tempo da imposição acho que já acabou mesmo, né? E que eu estava trazendo a questão da ditadura, porque a ditadura traz uma questão do limite restritivo, que tudo que era limite era repressor, e tudo que lembrava repressor era ruim. Né? Agora, se nós pensarmos que o limite, ele não é para ser repressor, mas ele tem que dar um caminho. Né? E limite também, ele deve ser importante, porque os limites são colocados fronteiras. Na vida, tudo tem limite. Né? O que eu só começo a falar quando a Marta termina. Né? Você só começa a falar quando o outro termina. Isso é um limite. Agora, existe também aí a questão da possibilidade do limite que eu devo transpor também. Transpor barreiras não significa não ter limites. Né? Porque o limite, ele dá para a criança um certo controle, um certo caminho. E é importante que a criança tenha esse limite. É importante que a criança saiba o que ela pode, o que ela não pode. E ela questiona esses limites. Isso não quer dizer que a criança não vá poder lidar com esses limites de uma forma saudável. Até para ela sentir que ela pode, de alguma forma, superar alguns dos seus próprios limites. Mas ela capta quando ela tem que questionar a questão do limite? Capta, sim. A criança, ela tem assim, ela vai indo até onde, ela vai testando. Você quer ver uma questão assim da criança? Né? Porque a criança, ela faz as coisas e ela quer receber atenção. Uma criança que está pequenininha, que está começando a andar, né? Ela está andando, daqui a pouco ela cai,
ela olha para todos os lados, não é isso? Se ela vê que ninguém está olhando, ela levanta, continua e Se alguém estiver olhando, ela chora. Chora, né? Porque ela está querendo ali colocar a questão da atenção. Então, o limite também é uma forma dela ter essa atenção. Porque é mais fácil, entre aspas, eu não colocar limites, né, do que colocar limites. Falar para uma criança, olha, você tem que dormir às 9 horas, né? E aí no dia seguinte, como eu tenho meus programas, e aí me convém que essa criança esteja acordada até às 10 horas, então eu deixo essa criança até às 10 horas, então eu não estou obedecendo o limite que está sendo colocado para essa criança. Essa criança vai questionar esse limite. Então, esses limites, eles devem ser colocados não como forma repressora, mas como forma de educação, como uma forma de formação. Porque a criança, quando está numa escola, ela tem que ter os limites do que é dela e do que é do colega, do momento que ela vai fazer as suas construções e do momento de respeitar a construção do outro, né? Então, o limite a criança pede, mas ele tem que ser colocado com coerência. Então, não adianta eu colocar o limite hoje e amanhã, para a mesma coisa, tá bom, estou cansado, então hoje pode. Hoje não pode assistir televisão, mas amanhã, como eu tenho que fazer um jantar, alguma coisa, então eu coloco a criança na frente da televisão até mais tarde. Ela não vai entender esse limite, isso acontece com muita frequência, né? Duplas mensagens para a criança. Isso confunde a cabecinha dela. Muito. Então, assim, a importância de se estabelecer uma rotina é fundamental. Por quê? A família que estabelece essa rotina todos os dias vai dormir no mesmo horário. Ela sabe que um tempo antes da criança dormir, ela tem que ter um ambiente mais calmo, mais tranquilo. Quer dizer, são situações que vão favorecer que essa criança durma no horário, né? Se a criança vai dormir às 9, né? A mãe quer que a criança vá dormir às 9. O pai chega às 9 e começa a brincar. Essa família está dando um ambiente inadequado para que isso aconteça. Então, assim, a família precisa ter uma coerência entre o casal para que as coisas fluam de uma maneira natural. E essa criança vai entrar nessa rotina com muita tranquilidade. Fala-se demais e age-se de menos, né? Pouca ação, muita falação. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que eu nunca tive a oportunidade de reunir duas grandes psicólogas assim, e eu sou muito curioso nisso. Uma criança, por exemplo, dois adultos conversando. A criança faz uma pergunta para o pai, que é o interlocutor daquela conversa. O pai deve dizer, agora estou conversando com fulano, espere depois, ou deve dar atenção ao filho? Deve continuar a conversa e colocar o limite para a criança. Para a criança entender que aquele não é o momento da pergunta. Exatamente. E assim, o mais breve possível, claro, a depender da faixa etária da criança, ele vai atendê-la. Né? Porque a criança não tem esse tempo de espera tão grande. Ela quer ser atendida. Quanto menor, melhor o atendimento rápido. Sim, mas ela tem que perceber que se ela tiver que esperar 10 segundos, ela está aprendendo a esperar. Então o correto é dizer, um minutinho, eu estou conversando aqui com o titio, depois eu respondo a você. Mesmo que ela chore, que ela tenha comportamentos para chamar atenção, é importante que os pais mantenham aquilo que foi dito. Porque a criança percebe muito isso e ela manipula muito o pai e a mãe. Muito bem. Agora, se os pais vão trabalhar fora, é o normal. Eles optam para deixar a criança com uma babá ou uma empregada. Qual é o caminho da escolha correta? Como é que ele deve identificar a pessoa certa para ficar com a sua criança? Eu acho que aí tem várias questões, né? Primeiro, a questão, você deve procurar referências dessa pessoa, né? Você não vai colocar uma pessoa desconhecida em casa. Essa pessoa tem que ter acesso àquela orientação que a família está dando, né? E outra, principalmente, que funções vão ser delegadas para essa pessoa que está ali, como cuidadora. A relação patrões e empregados deve ser estabelecida numa regra. Com certeza. E assim, que você deve agir. E para a criança também deve ser colocado
qual é a função daquela pessoa. E falando em limite, isso é uma coisa muito importante sobre o tema que nós estamos falando, né? Por exemplo, uma criança que fica com a vovó, né? Então, na casa da vovó posso, na casa da mamãe eu não posso. Na casa do papai eu posso, na casa da mamãe eu não posso. Então, como isto tem que ser conversado, né? Porque hoje em dia tem assim, na casa do papai eu posso dormir a hora que eu quiser. Mas na casa da mamãe, quando é o caso de casais separados, agora aqui eu tenho regras, porque quando eu estou na casa do papai é fim de semana. Quando eu estou na casa da mamãe, eu tenho que acordar cedo, então eu tenho hora. Se esses limites, eles têm que ser trabalhados também com a criança de forma coerente. Então, mesmo separados, eles têm que ambos dialogarem sobre por amor a regra criança, né? à criança. Por amor à criança, né? Quer dizer, as regras devem ser iguais. Sim. É isso? Essa criança tem que entender. Na casa do papai ou na casa da mamãe, eu tenho que agir desta forma. Olha, veja, existem também as diferenças. A criança vai entendendo que alguma diferença existe de estar num lugar ou no outro. Se ela entender que são pequenas diferenças, essas diferenças não vão afetar. Agora, as orientações básicas devem permanecer, tanto na casa da vovó, como na casa do papai, como na casa da mamãe, do tio. Só assim a autoridade será igual, equânime. Sim, aí é uma questão de valores. De valores da família, né? Não é só questão da rotina, do horário, mas aqueles são valores mesmo. Agora, quando o pai, por exemplo, é viajante, a mãe trabalha fora, mas o pai tem a profissão de viajante. Viaja, evidentemente, ele dorme fora de casa porque ele tem tarefa fora do domicílio. Como é que ele deve agir nos dias da semana que ele encontra o filho? Há pais, por exemplo, que dão o máximo de si, deixando que a criança faça tudo o que acha que tem direito para justificar aquela ausência dos 5 dias. Então, sábado e domingo, meu filho pode fazer o que quiser comigo. Isso é correto ou não? Mas um segundinho, rápido intervalo e voltamos já já. Escola de Educação Infantil, Ápice no Morumbi. É coordenadora pedagógica. E a doutora Késia Bombonato é psicopedagoga, fonoaudióloga, terapeuta familiar e preside a Associação Brasileira de Psicopedagogia. É muita atividade para uma pessoa só. Né? Agora, quantos alunos tem na sua escola? Por volta de 100 a 110. É um bom número? Assim, é um bom número para você. São 120, 110, 120 famílias que nós atendemos com o objetivo de fazer um trabalho muito individualizado. Antes de entrar, porque eu tenho certeza que o telespectador está curioso nessa questão dos pais que compensam a ausência com o final de semana, onde o filho tudo pode, eu queria saber o seguinte, escolas hoje para criança de 2 anos, 3 anos, escola bilíngue, isto funciona nessa idade ou é apenas um status quo para cobrar um pouco mais caro? Como é que funciona isso? Depende muito do que a família pretende com isso. Mas uma criança com 2 anos, ela assimila as 2 línguas com facilidade? Ela assimila. Ela está exposta, ela é estimulada a desenvolver alguns movimentos, alguns sons na dicção dela, que ela só vai aprender numa determinada faixa etária. Depois disso, ela já não vai desenvolver mais. Então, a importância da estimulação é uma questão. A outra questão é se a família vive realmente essa segunda língua no lar, se os pais usam, né, essa segunda língua. Se usar é melhor. Sim, aí vai reforçar. Mesmo que a escola, que a criança esteja de segunda a sexta-feira sendo estimulada na língua inglesa, se os pais, no final de semana ou no dia a dia da criança também usarem essa língua, a aprendizagem da criança vai ser muito maior. Agora, dizem muito que a criança é verdadeira. Se ela vai numa escola pela primeira vez e durante os primeiros 10 dias, ela fica resistente a voltar à escola no dia seguinte. No 12º e 13º, ela quer ir à escola todos os dias. É um sinal de que a escola é boa. É um sinal de que a escola conquistou essa criança. E se conquistou, porque é boa no pensamento da criança. É isso. Ela encontrou um ambiente agradável, onde ela percebeu que ela vive situações
gostosas, mas que o papai e a mamãe vêm buscá-la no final do dia. Porque a grande preocupação da criança, a fantasia dela é que ela vai ficar lá para sempre. Então, quando ela começa a vivenciar que o papai vem buscá-la, que ali é gostoso, e que o papai e a mamãe vêm buscá-la no fim do dia, ela fica mais tranquila e ela começa a aceitar essa nova situação. Agora, quando ela pede, por exemplo, à mãe ou ao pai que vá buscá-la, e a mãe não pode por uma razão ou outra, o pai também não pode, ele está no trabalho, como é que isso deve ser dito à criança? Deve ser bem claro. Bem claro, tem que trabalhar e não posso te buscar. O que a gente observa é assim, a culpa está travando as mães e os pais na educação dos filhos. Eles se sentem tão culpados por não estarem com eles, e não só nessa situação que você mencionou do pai que fica uma semana, um mês Essa fora. eu ainda quero saber, como é que... Não, mas... Porque a doutora Kézia no intervalo ela falou, coitado dessa criança. Mas no dia a dia, a mãe que deixa a criança na escola, ou que deixa a criança em casa, com a avó, com a babá, enfim, e ela fica ausente durante todo o dia da vida da criança, ela se sente tão culpada que ela prefere não frustrar essa criança. Então ela passa a ser permissiva. Por quê? Eu fico tão pouco com o meu filho, e esse pouco que eu fico, eu ainda vou ficar frustrando, ou dizendo não, ou controlando as atitudes dele. Então, a culpa trava as famílias na educação. Muito bem. O pai viaja, a mãe também. Tem um fim de semana. A criança é livre para fazer o que quer. Aí o pai ou a mãe diz o seguinte: eu fico sem vê-lo de segunda a sexta, então hoje ele pode fazer o que quer. Errado ou certo? Vamos perguntar para esse, né, eu perguntaria para esse pai e para essa mãe, né? A quem ele está querendo agradar? Né? Será que ele não está querendo agradar a ele mesmo? Né? No sentido assim, de tentar compensar a culpa de não estar ali o tempo todo. Né? Então, se ele olhar para essa criança e ver que para essa criança isto não ajuda, não é útil para essa criança esse comportamento, ele vai poder sentir que ele pode ter uma atitude de disciplina, né? Não é só dizer não, né? Eu acho que a vida é uma educação, não é dizer não o tempo todo, porque também os nãos se esgotam, né? Mas quando eu olho para essa criança e eu vejo qual é a minha função, qual é o meu papel com essa criança, o que eu vou ter de retorno, não é esse momento só do oba-oba, do brincar. O brincar é importante, o estar junto é importante, mas a disciplina, o limite, ele é muito importante. E isto, projetando na vida da criança, o quanto essa criança vai ter lucros, muito mais do que ser uma criança que é atendida em todos os seus desejos. Né? Porque chega uma hora que a criança vai cada vez exigir coisas maiores. Né? Quer dizer, os mimos também, tudo errado. O pai que justifica a ausência comprando presente para a criança. Com certeza. Né? Eu acho que a questão da culpa, eu acho que é muito importante a gente salientar que culpa não se compensa. Né? Agora, por que ele está se sentindo culpado? Né? Então, porque ele tem que trabalhar, então foi uma escolha dele. Como é que ele vai lidar com essas escolhas? Como é que é a sua responsabilidade diante dessas escolhas? Eu defino responsabilidade como sendo assim, você dá conta das suas próprias escolhas. Né? Você escolheu ter um filho. Né? Então, que escolha foi essa? Então, escolher ter um filho tem seu ônus. Né? Tem todo um desprendimento. Agora, se eu escolho só fazer a minha vida profissional, então é outra escolha. Agora, como juntar as duas escolhas sem ser exclusiva, né? Ou uma coisa ou outra? Eu acho que aí é que está a sabedoria. E a sabedoria é sempre um equilíbrio. Né? Nem dar mais e nem dar de menos, né? Nem sair tanto lá e nem aqui. Então, a questão
da escola, da adaptação, ela já começa nessa questão anterior. Por que a criança se sente bem na escola? Porque ela passou por um processo de adaptação tranquilo. Essa mãe conseguiu fazer esta entrega, digamos, que muitas vezes, mesmo a mãe não trabalhando, essa criança sofre, né, de estar ali na escola, porque a mãe, para ela está difícil delegar para a escola aquele momento onde a criança vai poder ter trocas. Nós estávamos aqui falando no intervalo sobre a questão de berçários que as mães ficam monitorizando as crianças à distância, né? Então, qual é a função disso para aquela mãe? Né? Por que ela precisa disso o tempo todo? Por que ela não pode confiar naquela escola que ela escolheu para essa criança? Né? Então, eu acho que essa escolha tem muito a ver... Já que escolheu, que basta confiar. Né? Sim, exatamente. Doutoras, eu faria mais um programa com vocês, mas televisão é tempo. Eu quero agradecer aqui a doutora Késia Bombonato. Ela é psicopedagoga, vocês deram uma verdadeira aula aqui, eu tenho a certeza que os pais que nos assistem neste momento estão felizes e satisfeitos com as aulas que nós recebemos aqui. Quero agradecer a doutora Maria Rocha. Muito obrigado, Maria Rocha. E me coloco à disposição, nos colocamos, Sim, né, doutora Késia? Com certeza. À disposição sempre que precisarem, obrigada. Doutora Késia, muito obrigado pela participação. Eu agradeço. Para encerrar, apenas uma pergunta. No meu tempo, os pais batiam. Isso vale ainda não? Umas palmadinhas, porque os que têm pouco neurônio dizem que tapinha de amor não dói. Mas acho que dói sim, não dói? Eu não acredito na violência. Na violência, não. A violência gera violência, né? Muito obrigado pela participação. Caminho para a comunidade. Claro, outro tema que a gente volta. E voltamos na sexta-feira próxima, às 13 horas. Até lá, se Deus quiser.